Esta palestra ela foi feita recentemente em Poços de Caldas no encontro GTEC Café promovido pela Singenta, onde me pediram para falar sobre estresses hídricos e térmicos, onde eu faço algumas considerações sobre a fisiologia e produção do cafeeiro. O que nós temos observado nos últimos 3 meses, ou seja, nos 3 primeiros meses desse ano, é que tem havido uma temperatura e uma seca extremamente elevada. E esses dois fenômenos em conjunto, eles estão acontecendo em fase fenológica do cafeeiro das mais exigentes em termos de água. Então, o que tem ocasionado diversas anormalidades fisiológicas nos frutos. A diferença fundamental dessa seca com a dos anos passados é que ela está acontecendo no início do ano, quando normalmente ela acontecia no final do ano. E a segunda diferença é que essas anormalidades fisiológicas estão em número e em grau extremamente elevado. Isso nos leva a concluir que a situação da cafeicultura brasileira, no momento, ela é extremamente grave. Bem, eu vou dividir a minha palestra em 3 etapas. A primeira etapa, nós vamos falar sobre os efeitos da safra, sobre os efeitos dessas anormalidades meteorológicas na safra de 2014, depois de 2015 e, finalmente, na de 2016. Normalmente, a pergunta que se faz é: o cafeeiro, ele é uma cultura tolerante ao calor e à seca? Eu diria que, em relação à seca, o cafeeiro é uma cultura bastante tolerante. Ele desenvolve diversos mecanismos morfofisiológicos que confere a essa cultura uma tolerância bastante interessante em relação à seca. Entretanto, ao calor, esta cultura é uma das mais sensíveis que existem na natureza. O que nós temos que atentar é que toda a tolerância ela tem um limite. E no caso específico, o limite do cafeeiro em relação ao calor e à seca, ele foi ultrapassado. Daí essas anormalidades fisiológicas que nós temos observado com bastante frequência em várias regiões cafeeiras do Brasil. Bem, inicialmente nós vamos fazer alguns comentários sobre o efeito da safra, o efeito do calor e da seca sobre a safra de 2014. Para isso, eu convido os senhores a fazer observações na frutificação atual. Antes da frutificação atual, vamos olhar o aspecto vegetativo da lavoura. É muito comum em determinadas áreas nós vermos murcha, seca de ponteiro, escaldadura, tanto da folha como de fruto, mas, de uma maneira geral, eu diria que o aspecto vegetativo das lavouras ele está bastante interessante. As lavouras, da parte vegetativa, elas não estão mostrando grandes anormalidades fisiológicas. Entretanto, quando você repara na frutificação, nós podemos verificar frutos normais, mas bastante pequenos. Isso é a aparência externa. Quando você coleta o fruto e faz um corte transversal nesse fruto, a gente vê uma grande percentagem de lojas vazias onde as sementes estão mal formadas. Normalmente, esses frutos são oriundos daquela fração boia, quando você coloca uma amostra de frutos dentro d'água. Mas, nesta seca em particular, quando você pega não somente os boias, mas também como os frutos que estão no fundo, é muito comum observar essas anormalidades na semente, como nós estamos vendo nessa fotografia. O fruto, ele é composto da seguinte partes: a casca, a mucilagem, o pergaminho e internamente a semente, que é o endosperma, E é exatamente no endosperma onde nós estamos vendo
essas anormalidades fisiológicas. Isto porque o endosperma ele é basicamente formado de compostos de carbono. Nós vemos ali altos teores de aminoácidos, proteínas, óleos, ácidos graxos, etc. Então, por falta de carbono, é que nós estamos vendo que essas sementes elas estão sendo mal formadas. E eu posso até mostrar aqui nessa fotografia uma gradação. Na parte de baixo nós estamos vendo aqui o efeito da seca, onde a gente nota que existe uma desidratação do tecido. Nesse caso, é somente o efeito da seca, é a falta d'água fazendo com que o tecido ficasse desidratado, e aí essas lacunas que vocês estão olhando. Mas quando nós vamos partindo para a segunda, terceira e quarta fotografia, a gente nota que, além da desidratação, as sementes estão mal formadas. E chegando ao extremo da gente ver lojas completamente vazias. Isto por quê? Isto é devido a determinados processos fisiológicos que foram interrompidos devido ao calor e à seca, impedindo que as sementes formassem em sua plenitude. Bem, mas eu queria chamar a atenção que no final de 2013, se nós observarmos o clima, as condições meteorológicas do final de 2013, a gente estava bastante satisfeito. Nós tínhamos um regime pluviométrico bastante adequado, temperatura adequada, a disponibilidade de água no solo bastante elevada. Isto, então, nós estávamos bastante satisfeitos até dezembro de 2013, onde nós observamos que desde o entumecimento da gema até a fase de chumbinho, a disponibilidade hídrica e temperatura estavam adequadas, então nós estávamos esperando uma alta produção. Entretanto, vieram aí os meses de janeiro, fevereiro e março, e nessa fotografia, já em fevereiro de 2014, a gente começa a observar os frutos com aquelas anormalidades fisiológicas que eu mostrei, ou seja, a má formação da semente. E isso foi se intensificando nos meses de fevereiro e o mês de março, o que nos pegou de surpresa, porque até então, pelo menos até onde eu sei, ninguém havia previsto essas condições extremas de temperatura e seca. Daí surgem as seguintes perguntas que nós procuramos responder. Por que os frutos estão pequenos e xoxos? A primeira questão. A segunda, esses frutos pequenos ainda podem crescer de tamanho e os xoxos se tornarem mais pesados? Para isso, então, nós temos que fazer uma análise do ambiente detalhado no início de 2014. Esta figura, ela foi uma figura, uns dados coletados pela Fundação Procafé, e que mostra a disponibilidade de água, a temperatura e as precipitações nos meses de janeiro, fevereiro e março. O que nós podemos observar é que o solo, aqui nesse caso aqui para ilustrar, eu peguei um gráfico da região de Boa Esperança, mas isso se aplica basicamente a todo o sul de Minas. O que a gente observa é que no primeiro gráfico superior à esquerda, é que até março, até final de março, o solo ainda estava com um déficit hídrico bastante acentuado, na casa de 150 milímetros. Isso foi devido às precipitações mensais nesses 3 meses bastante baixas e também a precipitação, e logicamente a precipitação acumulada que ficou abaixo da média. Em função disso também, nós observamos que nesses 3 primeiros meses, temperaturas bastante elevadas. Então, o que nós estamos caracterizando no início deste ano, que foi exatamente a época em que começaram a aparecer essas anormalidades fisiológicas, foi basicamente alta temperatura, falta de chuva, o que levou a um déficit hídrico de água no solo. Essas anormalidades fisiológicas,
elas estão ligadas aos processos fisiológicos no cafeeiro que foram interrompidos. E o principal processo fisiológico que foi afetado por essas anormalidades climáticas foi a fotossíntese. Para esclarecer o que é aos leigos, aquilo que é fotossíntese, nós poderíamos fazer aqui um paralelo entre a fotossíntese e a construção de uma parede, onde cada tijolo que fosse colocado um em cima do outro para formar a parede seria o mesmo que a planta absorvesse cada carbono da atmosfera. Então, para fazer a parede crescer, é necessário tijolos e argamassa para unir um tijolo ou outro para a parede crescer sólida. Trazendo para o campo da fisiologia vegetal, nós falamos que o tijolo seria como carbonos que devem ser absorvidos da atmosfera e esses carbonos serem unidos uns aos outros para formar os carboidratos e permitir que a planta cresça. Esse gráfico ele resume a fotossíntese em duas fases. A primeira fase é aquela fase que nós chamamos de fase fotoquímica, aonde esta fase é responsável pela produção de energia. A segunda fase é a fase bioquímica, aonde a energia produzida na primeira fase vai ser utilizada para unir os carbonos que são absorvidos na segunda fase. E com isso nós vamos ter produção de grãos. Mas para que esses dois fenômenos eles ocorram de maneira bastante adequada, é necessário que tenhamos águas e temperaturas em níveis ótimos. E foi exatamente o que faltou. Essa figura mostra um paralelo, então, entre a fotossíntese e a construção de uma parede, onde a fase fotoquímica seria o equivalente à produção de argamassa, a energia formada na fase fotoquímica seria a argamassa em si, a fase fotoquímica seria a aquisição e empilhamento de tijolos, onde a redução do carbono seria assentar os tijolos com a argamassa e com isso dentro da planta nós teríamos um carboidrato e a parede então estaria sendo formada. Bem, a primeira fase então, ela é a fase fotoquímica, ela é extremamente dependente de temperatura. Para que essa fase ela ocorra na sua plenitude, é necessária uma temperatura por volta de 21 graus. E o que nós vimos? Temperaturas bastante elevadas, aonde fez com que essa primeira fase da fotossíntese fosse interrompida. E com isso prejudicou a formação de energia que seria utilizada para unir os carbonos. Seria a mesma coisa que nós tivéssemos uma parede com tijolos empilhados sem a argamassa. Em qualquer intempérie que houvesse, essa parede iria cair. Então foi basicamente isto que aconteceu. E o efeito do calor sobre essa fase, ele advém de radiações ultravioletas e infravermelhas extremamente elevadas. Essas radiações ultravioletas, elas causam danos celulares e a radiação infravermelha, ela é basicamente calor. E com isso fazendo com que todos os corpos expostos a esse tipo de radiação tenham uma temperatura bastante elevada. É importante frisar que a temperatura da folha do café, ela normalmente é de 4 a 6 graus acima da temperatura ambiente. Então, se a temperatura ambiente for 32 graus, a temperatura da folha do café vai estar mais ou menos na casa de 36, 38 graus, e que são temperaturas extremamente letais ao metabolismo da planta. Esse gráfico, então, essa figura mostra a média da temperatura máxima de janeiro a fevereiro de 2014 acima do normal. À esquerda, nós vimos em janeiro e à direita bastante em fevereiro. Nós vemos que, basicamente, no sul de Minas, aí nós temos pontos avermelhados nessa figura. E esses pontos avermelhados significa temperatura de 3 a 4 graus acima do normal. Essa figura compara
as temperaturas acima de 30 graus em janeiro e fevereiro à direita, com a média de 1991 a 2010 à esquerda. Então você repara que os gráficos, as figuras à direita, elas estão com pontos muito mais avermelhados que os gráficos à esquerda. Isto mostra que quanto mais avermelhado esse mapa está, maior é a temperatura. Então nós vemos temperatura aí na faixa de 34, 36 graus em 2014. Então, o efeito do calor sobre a fase fotoquímica da fotossíntese foi aquele que eu falei resumidamente. O calor fez com que houvesse um déficit de energia na planta, e esse déficit de energia na planta provocou o déficit de energia na planta fez com que os carbonos não fossem unidos uns aos outros. E por isso que essa figura mostra que nós temos aqui tijolos que, sem a devida argamassa para assentá-los um sobre o outro, essa parede ela se torna bastante vulnerável e com qualquer esforço sobre ela iria cair. Então isso significa, uma parede caindo significa frutos, quedas de frutos. Já a segunda fase da fotossíntese que é aquela onde onde a planta utiliza a energia para unir os carbonos, ela é extremamente afetada pela seca. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um déficit, um calor bastante acentuado, que fez com que houvesse um déficit de energia. Veio a seca, impediu que a planta absorvesse os carbonos, e com isso formou-se a anormalidade fisiológica vista nessa figura, que são exatamente essa semente mal formada, mostrando um fruto com um interior oco. Então seria como nós tivéssemos uma parede com um buraco desse tamanho. Evidentemente que não foi somente a temperatura o fator responsável por tudo isso. A temperatura foi o fator primário, mas a falta de água também fez com que essas anomalias elas se tornassem mais graves ainda do que deveriam ser. Então, esses dois mapas abaixo compara a chuva de janeiro e fevereiro com a chuva que caiu entre 81, a média que caiu entre 81 a 2010. Então a gente vê que os mapas abaixo, eles estão com uma coloração bastante clara. Então, quanto mais claro, menos chuva, o que não é segredo para ninguém. E esse gráfico resume tudo. Nós vemos, principalmente aqui no sul de Minas, uma área avermelhada onde mostra déficit de chuva na casa de 400 a 500 milímetros. Esse gráfico, ele resume uma pesquisa que nós fizemos aqui na Universidade Federal de Lavras, onde nós avaliamos o efeito da seca e o calor sobre a fotossíntese. Porque, como eu falei anteriormente, é através da fotossíntese que a planta absorve o carbono que existe na atmosfera e no seu interior produz os carboidratos que promovem o crescimento. Então, o que a gente vê, aqui nós fizemos uma pesquisa, nós analisamos a fotossíntese às 5 horas da manhã, às 9, às 12 horas e às 15 horas. Quanto mais verde tiver esse triângulo, maior a fotossíntese. Quanto mais claro, menor a fotossíntese. Então, evidentemente, 5 horas da manhã estava escuro, nós não temos fotossíntese. Às 9 horas da manhã, vocês reparam nessa figura que somente o terço superior está com um verde bastante acentuado. Isso significa que o terço superior do cafeeiro estava fazendo fotossíntese adequada, mas os 2 terços baixeiros e principalmente no interior da planta, a fotossíntese estava de 25 a 36% menor do que
aquela que estava acontecendo na parte superior do cafeeiro. À medida que você vai caminhando para as 12 horas e as 15 horas, você nota que a coloração vai ficando cada vez mais clara. Isso significa que a fotossíntese vai caindo, e às 15 horas a gente vê basicamente uma fotossíntese 85% menor do que aquela que estava ocorrendo às 9 horas. Então, resumidamente, o que eu posso dizer é que, na maior parte do dia, o cafeeiro estava fazendo fotossíntese em níveis extremamente baixos. Isso significa dizer que a captação de carbono estava sendo feita em níveis bastante baixos durante todos os dias. E, voltando à construção da parede, seria como se nós tivéssemos um pedreiro aonde ele passava o dia colocando 5, 10, 15 tijolos numa parede com uma eficiência bastante baixa. Então, a causa principal do fenômeno da má formação da semente, ela está ligada a essa fotossíntese extremamente baixa durante o dia, advinda de seca e calor. Então é necessário que o carboidrato ele seja transportado da fonte para os drenos. E para que esse transporte ocorra com bastante eficiência, é necessário de água e temperatura. Como nós tínhamos falta d'água e um déficit e uma temperatura extremamente elevado, esse transporte de carboidrato ele ficou prejudicado. Então nós temos aqui duas coisas a observar. Primeiro, o volume de carboidrato produzido nas folhas já era extremamente baixo, o que é prejudicial. E segundo, além de pouco, não houve o transporte adequado desse carboidrato das folhas para os drenos. E quem foi primeiramente afetado, como vocês podem olhar nessa figura, foram os frutos. Então os frutos foram os mais afetados. Por falta de carboidrato, não houve o enchimento de fruto, então não houve a formação da semente. E logicamente, depois disso, iria refletir nas folhas, nos ramos, nos caules e nas raízes. E esse fluxo de carboidrato da folha para os frutos, ele predominantemente ocorre na primavera e verão. Então, na primavera, verão, final do ano passado, como eu mostrei, nós tínhamos temperatura e água adequada. Mas, em pleno verão, onde esse fluxo de carboidrato deveria estar ocorrendo na sua máxima intensidade, houve essas anormalidades meteorológicas que fez com que esse transporte de carboidrato fosse interrompido e daí os frutos foram os primeiros a ser afetados. Uma pergunta que sempre foi feita seria o seguinte: qual o efeito primário? Quem causou o dano primário ao enchimento dos frutos? Foi a seca ou foi o calor? Para responder essa questão, nós fomos a um experimento que estava instalado aqui na Universidade Federal de Lavras, onde nós tínhamos uma lavoura irrigada e uma lavoura não irrigada. Então, na lavoura irrigada, o estresse predominante era o calor. E na lavoura não irrigada, nós tínhamos, além do calor, nós tínhamos a seca. Uma análise geral da planta mostra que em ambas, na primeira situação, o cafeeiro irrigado, ele estava com vigor 10. O não irrigado, com vigor, cuja nota recebida foi 6,5. A produção do cafeeiro irrigado seria muito maior do que o não irrigado. A escaldadura e a clorose, tanto na lavoura irrigada como não irrigada, estava basicamente a mesma, mas quando nós coletamos os frutos e fizemos aquele corte transversal, nós verificamos que na lavoura irrigada estava havendo um grau de chochamento do fruto na ordem de 24%. E na lavoura não irrigada, na ordem de 32%. Então, a diferença de 8% é devida à seca. Então, se fosse a falta d'água, somente a falta d'água, o fator responsável
essas anormalidades fisiológicas, bastaria irrigar as lavouras para que as perdas fossem menores. Neste caso, cairia de 32% para 24%. Entretanto, em relação às altas temperaturas, a coisa se torna mais grave, porque no curto espaço de tempo não tem solução. Você controla alta temperatura numa lavoura cafeeira no tempo. Você faz arborização, espaçamento, é mais adensado, você pode escolher a fase de exposição ao sol de manhã e à tarde, mas os resultados dessas ações seriam somente a longo prazo. Infelizmente, esse fator calor, no curto prazo, ele é impossível de ser controlado. Então, as respostas aquelas duas perguntas feitas anteriormente era: quanto ao tamanho? Eu tenho a responder o seguinte: mesmo que as chuvas voltem, não haverá tempo suficiente para o enchimento dos frutos. Por quê? Já já nós vamos entrar numa estação seca, entre aspas, porque seca nós já estamos tendo há 3 meses, né? Mas nós vamos entrar numa estação dita seca e fria, aonde a fotossíntese, que já está baixa, ela vai zerar. Então não vai haver crescimento dos frutos. Quanto aos frutos xoxos, aquele espaço vazio que nós observamos quando se corta os frutos transversalmente, esses espaços não serão mais preenchidos. Ou se forem preenchidos, será muito pouco, quase que zero. Então, eu posso concluir que nessa safra que nós vamos colher agora, em 2014, haverá perda de rendimento na colheita, como muitos estão mostrando através dessa rede. E uma pergunta que se faz é: qual é a percentagem de perdas? O que a gente nota é que, na maioria dos casos, as perdas estão variando de 10% a 45%. Então, na média, a média tem mostrado que vai haver uma redução na safra na ordem de 18% a 20%. Evidentemente, nós teremos lavouras onde as perdas serão muito pequenas, e assim como nós teremos lavoura onde as perdas serão extremamente altas. Mas na média, eu acho que esse número que tem dito por volta de 20% é uma percentagem bastante adequada e que reflete a realidade que nós estamos vendo no campo. Essa segunda parte, nós vamos fazer agora uma análise sobre o efeito sobre a safra que nós vamos colher em 2015. Para isso, eu convido os senhores normalmente para fazer as observações no crescimento vegetativo da sua lavoura. O que eu tenho notado nos nossos experimentos é que há uma queda na taxa de crescimento dos ramos na ordem de 1 a 2 nós por ramos. Numa conta bastante simplista, essas que vulgarmente é feita de padaria, né? Com o déficit de crescimento de 1 a 2 nós por ramos, nós teremos aí uma perda na safra de 2014 somente relacionada à falta do crescimento, na ordem de 4 milhões de saca, seguramente. Além dessa observação no estágio vegetativo da lavoura, nós também, para fazer uma análise mais adequada sobre os efeitos dessa normalidade meteorológica sobre a safra de 2014, nós também devemos fazer algumas observações sobre a indução e a iniciação floral, além daquela que eu falei sobre o crescimento vegetativo. O florescimento do cafeeiro, ele inicia em fevereiro e vai terminar em setembro ou outubro. Em fevereiro, final de fevereiro, março e talvez até em abril, é onde ocorre a indução floral,
e logo depois a diferenciação das gemas. A indução floral é quando a gema responde aos estímulos ambientais e elas se diferenciam em gemas reprodutivas ou vegetativas e essa diferenciação é irreversível. Então, se as gemas se diferenciarem para serem gemas reprodutivas, em setembro nós teremos flores e posteriormente frutos. Se as gemas não receberem o estímulo adequado e elas se diferenciarem para gemas vegetativas, em setembro e outubro nós teremos, ao invés de flor e fruto, nós teremos crescimento somente de ramos e folhas. Então, eu gostaria de confrontar agora a realidade que nós observamos nos meses de janeiro, fevereiro e março com aquilo que seria um ambiente favorável para a indução e a diferenciação floral. Então, nesta figura, a gente vê que o ideal seria que nós tivéssemos dezembro, janeiro e fevereiro chuvoso. Entre fevereiro e março, nós tivéssemos aí um período de estiagem e logo em seguida, chuva novamente. Mas o que aconteceu? Até dezembro nós tínhamos chuva e janeiro, fevereiro e março, seca, seca, seca e seca. E seguida por altas temperaturas. E a pergunta que se faz é a seguinte: o ideal e o real, eles são muito distantes? Como a lavoura vai reagir frente a essas diferenças? Seguida da seguinte questão: as gemas responderam positivamente aos fatores do clima prevalecente nos meses de janeiro a março? Isto quer dizer, em outras palavras, houve indução e diferenciação? É isso que vai definir o tamanho da próxima florada. E, pela minha experiência, eu acredito que sim, que houve a indução e diferenciação floral. Mas, como eu falei, nós só vamos ter certeza disso nos meses de setembro a outubro. Agora, o problema é o seguinte: caso as projeções de chuva se confirmem, nós teremos um déficit de água no solo entre setembro e dezembro. A pergunta que se faz: qual será o efeito dessa deficiência hídrica na queda de flores e de frutos? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, mesmo que haja a indução e diferenciação floral na atualidade, é necessário que nós tenhamos, no período da florada e desenvolvimento inicial do fruto, chuva. Mas as projeções indicam que nós não teremos chuva em volume adequado. Aí, então, de nada adiantou ter indução e diferenciação floral se lá na frente esses frutos ou essas flores teriam uma grande possibilidade de queda, de cair. Ainda sobre o efeito sobre a safra de 2015, eu gostaria de fazer algumas observações sobre o desenvolvimento do botão floral e dormência, admitindo-se que houve indução e diferenciação floral. O período de desenvolvimento do botão floral e dormência, ela ocorre entre maio a agosto. E as projeções de chuva para os meses de maio a junho e julho a agosto é que essas chuvas serão extremamente escassas. Então veja bem, nós já temos com um solo com déficit de água, o volume de precipitação vai ser mais baixo do que o normal, acarretando um déficit de água no solo durante todo o período de desenvolvimento e dormência do fruto. Então, esta falta de água no solo, qual será o reflexo nessa fase do desenvolvimento do botão floral?
Ninguém sabe. Ninguém sabe por quê? Porque essas condições que nós estamos tendo atual, com as projeções futuras, elas jamais foram vistas, pelo menos nos últimos 50 anos que a gente tem notícia. Então, nós não temos como prever o tamanho do desastre. Tudo isso que eu estou falando, eu estou tomando como base os dados da Fundação Procafé, aonde mostra que se chover nos próximos meses, de abril até dezembro, aquilo que choveu na média, esta água não vai ser suficiente para repor a água do solo. Ou seja, essa chuva não será suficiente para repor a umidade do solo em níveis adequados. Então, segundo os dados da Fundação, nós teremos dos meses de abril a junho um déficit de água no solo de 150 milímetros. Então, esse déficit ele vai interferir no desenvolvimento e na dormência do botão floral já diferenciado. Como eu disse, nós vamos saber essa resposta somente em setembro. Ainda sobre o efeito da safra de 2015, nós devemos fazer também algumas observações na florada e no desenvolvimento inicial do fruto a partir de setembro. Essa figura mostra que nos meses de outubro, novembro e dezembro, nós teremos uma chuva basicamente próxima à normalidade. Mas essa chuva próxima à normalidade, como eu disse antes, não vai ser suficiente para elevar o nível de umidade no solo aos níveis considerados ótimos. Veja só nesse gráfico que a partir de setembro até dezembro nós ainda teremos um déficit de água no solo bastante expressivo. Então, o ideal é que a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, nós tivéssemos um volume de água no solo bastante adequado para que houvesse a florada, o desenvolvimento do chumbinho, a expansão, chegando até o fruto verde. Mas, segundo as projeções, neste período de setembro a dezembro, nós teremos um déficit por volta de 200 a 300 milímetros de água no solo. Então, caso as projeções de chuva se confirmem, qual será o efeito dessa deficiência hídrica na queda de flores e frutos que nós vamos ter a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro? Então, todos esses fatores em conjunto vão determinar o tamanho da próxima safra. Mas, considerando que, numa hipótese, o desenvolvimento reprodutivo do cafeeiro ocorra em níveis normais, pelo crescimento dos ramos, nós já podemos prever uma queda bastante significativa na produção de 2015, que pode ser agravada por problemas de indução, diferenciação de gemas florais, queda de flores e de frutos a partir de setembro, outubro. Finalmente, nós temos que fazer uma análise do sistema radicular e do grau de enfolhamento da planta sobre o efeito da morte do sistema radicular e do enfolhamento sobre a safra de 2015. Esse gráfico é bastante interessante porque ele mostra que nos meses de junho a agosto, o crescimento da parte aérea do cafeeiro paralisa. O café basicamente não cresce, crescimento zero. Isso devido a baixas temperaturas que prevalecente do mês de junho a agosto. Entretanto,
Em oposição à ausência de crescimento da parte aérea, nós vemos que durante esses meses o sistema radicular continua crescendo. Por quê? Porque o solo é um tamponante de temperatura. Se a temperatura na parte aérea do cafeeiro estiver por volta de 15 graus, chegar a 15 graus nos próximos meses de junho, julho e agosto, a temperatura do solo certamente ficará em torno de 22, 23 graus. Uma temperatura bastante adequada para o crescimento da raiz. Entretanto, se nós observarmos o teor de água no solo projetado para os meses de junho, julho e agosto, período que o sistema radicular inicia o seu crescimento, a gente vai verificar que o solo vai estar com déficit hídrico bastante acentuado. E aí vem a questão: será que o sistema radicular ele vai iniciar o seu crescimento com esse déficit de água no solo? A experiência mostra que não. Então, possivelmente, nós teremos um problema bastante sério de crescimento de raiz a partir do mês de junho, julho, agosto, setembro. E essa ausência de crescimento do sistema radicular, evidentemente, que vai refletir na absorção de água e de nutrientes a partir de setembro daquele ano. Então, eu acredito que nós teremos um problema bastante sério de crescimento do sistema radicular que vai refletir na safra de 2015. Como eu disse anteriormente, o sistema radicular ele deve crescer muito pouco nos meses de junho, julho e agosto. E isto vai refletir na absorção e transporte de nutrientes a partir de setembro desse ano. Exatamente a partir de setembro é onde vai se iniciar o crescimento da parte aérea. Vai se iniciar o crescimento da parte aérea. Então, se nós temos um sistema radicular deficiente, então o sistema radicular com crescimento deficiente vai refletir no menor enfolhamento e, consequentemente, no menor grau de floração e frutificação. É por isso que eu vejo que na safra de 2015 nós teremos também uma queda nessa safra devido a problemas de crescimento do sistema radicular. Então, após essas análises, nós podemos chegar a alguma resposta em relação à safra de 2015, que certamente ela será menor do que aquela que nós havíamos previsto. Por quê? Em primeiro lugar, devido ao reduzido crescimento vegetativo. Como eu mostrei, de 1 a 2 nós por ramos, que isso pode levar a perdas de até 4 milhões de saca. Essas perdas, elas serão maiores ou menores a depender da resposta da lavoura aos estímulos ambientais recebidos na época de indução ou diferenciação floral e do clima próximo futuro, que não está nada favorável segundo as projeções. Sobre os possíveis efeitos sobre a safra de 2016, isso já é mais difícil prever devido à grande distância que nós temos de hoje até lá. Mas a análise que nós fizemos do efeito do déficit hídrico no crescimento das raízes no mês de junho a agosto sugere que esse pequeno crescimento radicular ele vai
afetar também a safra de 2016. Mas, como eu falei, isto vai depender não somente desse fator nos próximos meses, mas também daquilo que ocorrerá em termos do clima nos próximos anos. Em síntese, depois de todas essas análises, levando em consideração a fisiologia do cafeeiro, nós gostaríamos de resumir que, infelizmente, haverá sim perdas na safra de 2014 e 2015. Entretanto, o nível de dano ele vai variar de lavoura para lavoura, de região para região, porque tem muitas variáveis, como vocês podem notar, influenciando. Então, como eu falei anteriormente, na safra de 2014, nós teremos lavouras que não terão praticamente nenhum prejuízo, assim como teremos lavouras que vão ter um prejuízo extremamente elevado. Sobre a safra de 2015, haverá também uma queda, evidentemente menos expressiva do que a de 2014, mas certamente essa queda é real. Sobre a safra de 2016, como eu falei, ela é de difícil previsão, porque nós temos chuvas abaixo do normal, isso vai refletir num crescimento bastante reduzido da parte aérea e das raízes. Entretanto, como eu falei no primeiro slide, o cafeeiro é uma planta bastante tolerante e ela é extremamente responsiva. Então pode ser que, se as chuvas voltarem à normalidade durante o ano de 2015, os prejuízos na safra de 2016, certamente, eles serão bastante reduzidos. Finalmente, eu gostaria de deixar uma mensagem, é que esse verão de 2014, ele deu uma boa ideia do futuro projetado pelo painel de mudanças intergovernamental de mudanças climáticas. Nesse painel, eles mostram que haverá um prejuízo bastante grave na cafeicultura devido à alta temperatura nos próximos 30 anos. E veja bem que nos meses de janeiro, fevereiro e março nós já tivemos uma pequena amostra daquilo que poderá ocorrer nas próximas 3 décadas. Então, eu ao mesmo tempo em que eu fico preocupado com essa onda de calor que possa afetar a cafeicultura, eu fico, por outro lado, também bastante tranquilo, porque nós estamos antecipando a visão dos problemas e nós temos ainda um tempo bastante razoável para que, através de pesquisa na área de nutrição e fertilidade do solo, na área de fisiologia, na área de melhoramento, na biotecnologia, nós possamos desenvolver variedades e técnicas de manejo que venham a amenizar os efeitos perniciosos das altas temperaturas e da seca nas próximas décadas.